Tudo bem, família? Hoje vamos iniciar a parte do tampo da nossa mesa, que é a chapa perfurada. Essa é uma parte muito delicada que requer bastante atenção, então fiquem muito atentos, principalmente para você que vai fazer uma mesa dessa, porque eu vou ensinar dicas bem detalhadas para não ter erro. Esse vídeo tem o apoio do nosso parceiro Gravia, onde você encontra soluções confiáveis em aço. Na Gravia tem todo tipo de aço para você fabricar a sua mesa de soldagem. Você compra nas 5 lojas em Brasília e no entorno, ou pelo site gravia.com. Só que antes de iniciar a execução, eu quero falar para que você tenha conhecimento sobre os tampos de mesa ou as mesas de soldagem que se tem no mercado. No mercado você vai encontrar 4 tipos de materiais que são fabricados as mesas ou apenas o tampo da mesa de soldagem. São 1. Aço carbono, 2. Aço inoxidável, 3. Aço carbono nitretada e aço ferramenta nitretado. Esse por último então é o mais top de todos, mas eu vou falar sobre cada um deles. O aço carbono, ele tem aquela dureza que a maioria aí já conhece. Ele tem a sua dureza específica conforme o aço, 1020, 1045, 1080 e assim por diante. Já o aço inoxidável é um aço que nós já conhecemos que ele tem uma dureza maior do que o aço carbono, porém não enferruja. Ele é ótimo para isso, mas o preço também nem se fala. E tem o aço carbono nitretado ou o aço ferramenta nitretado. O que é esse nitretado? É um tipo de têmpera que o material recebe, que ele é nitretado a plasma. Então é um processo de têmpera onde ajuda a deixar o aço mais rígido, mais forte e também um tratamento que ajuda aí para não ter corrosão fácil e também evitar que grude os respingos de solda. Mas calma que nós vamos falar sobre isso, porque muita gente acredita que as mesas nitretadas não grudam material nenhum. E o aço ferramenta, ele é um aço, o nome já está dizendo, aço ferramenta. Ele é um aço muito duro. Você pode até bater nas quinas que não amassa. Se você pesquisar, vai ver vídeos aí na internet de pessoas batendo nas quinas da mesa e não amassa como amassa o aço carbono. Sem dúvida nenhuma é a top do mercado. Mas lembre-se que com isso o preço também é elevado. Mas é muito boa. Agora eu vou falar sobre o sistema de furação dessas mesas. O padrão que se encontra no mercado, você vai encontrar um padrão com o diâmetro do furo de 16 milímetros e distância entre furos de 50 milímetros um do outro. Vai encontrar também aí no mercado padrões de furo de 22 milímetros com a distância entre furos de 100 milímetros. Já dobra a distância. E tem também no mercado o padrão de furo de 28 com distância entre furos de 100 milímetros também. Já são mesas de padrões bem mais pesado para utilizar aí acessórios com furo de 28. Então, no mercado o que vocês mais vão encontrar é furo padrão 16 milímetros. Vai encontrar a maioria delas de 50 em 50, mas você também vai encontrar no mercado com a distância de 100 por 100. Isso aí tem algumas que não obedecem esse padrão. Tá ok? Mas só para que vocês entendam que a maioria dos acessórios aí mais acessíveis, digamos assim, tem aí para furação de 16 milímetros o furo. Agora, em relação à espessura dessas chapas que você vai encontrar no mercado, você vai encontrar elas com a espessura de 4,7 milímetros, que é 3,16 em polegada. Você vai encontrar também nos padrões de 6,3 milímetros, que é 1/4 de espessura, e também 8,9, que é a espessura aí de 5,16. Então, esses são os padrões que você vai encontrar no mercado. Tem mesas mais grossas que isso? Tem. Uma vez eu vi uma de 15 milímetros há muitos anos atrás, mas é difícil você ver essa espessura de mesa até por causa do preço. Quanto mais grossa a chapa, com certeza mais cara ela vai ser. Agora que você já sabe de alguns tipos e padrões de mesas de soldagem que tem no mercado, vamos falar sobre o nosso tampo. Eu estou utilizando uma chapa de aço civil
que é uma chapa que ela é um aço carbono, porém ela tem algumas ligas misturadas que ajuda a ser mais resistente. Essa chapa vai ter uma furação diferente do padrão, então se você quer seguir o padrão de comprar aí acessórios para mesa de soldagem com diâmetro de 16, que é o padrão mais vendido, então você precisa fazer toda essa furação com o diâmetro de 16 milímetros. Eu não irei fazer aqui a furação de 16, eu irei fazer a furação de 15 milímetros, 1 milímetro a menos, mas que para mim e para o que eu já planejei para ela vai ser a melhor opção. Então, que fique bem atento. Se você fizer de 15 milímetros e quiser comprar acessório pronto no mercado, você não vai encontrar para furo de 15 milímetros, tá ok? Então, fiquem atentos a isso. Eu vou utilizar de 15 porque eu vou fabricar todos os meus acessórios aqui e vocês vão ver também. E em relação à distância de furo para furo, eu não vou utilizar o padrão de 50 milímetros de furo para furo e nem o de 100. Vou utilizar o padrão de 75 milímetros, nem 50, nem 100. É uma medida bacana, uma medida que já veio no projeto que eu comprei, eu vi o rapaz utilizando a mesa e ele mesmo deu depoimento de que o furo ficou excelente na medida de 75. Avaliando um pouco as medidas, eu também imagino que sim, fique melhor. Até porque se você fizer de 50 e 50, vai ter muito mais furo na mesa. E se você fizer de 100 em 100, acredito que a medida já foge um pouco. Dá também, mas então eu prefiro fazer de 75 em 75 milímetros a distância entre furos. A espessura dessa nossa chapa é de 12,5 milímetros. Isso quer dizer aproximadamente meia polegada, então realmente é uma chapa muito forte, muito resistente. E vocês viram aqui também a base de travamento dela com a espessura aí de 4 polegadas. Isso significa vai ficar resistente demais. Você vai poder pôr um carro aqui em cima que ela não vai ceder. E o comprimento total, ela vai ter 1.700 milímetros de comprimento por 1.100 milímetros de largura. Vai ter uma medida muito boa que vai dar para fazer muito projeto bacana. Vale lembrar que essas mesas de soldagem que são comercializadas, elas têm uma furação bem precisa porque elas são furadas em CNC. Então os furos saem muito precisos. Aí você vai perguntar, Fábio, como você vai fazer isso aqui na oficina garagem? Bom, nós vamos fazer um sistema aqui que eu vi exatamente nesse projeto que eu comprei. Vou seguir o passo a passo que, pelo que eu olhei e analisei, é o melhor sistema para dar a melhor precisão possível. Isso eu posso garantir para vocês. Vai ficar muito bacana. Então acompanhe agora que nós vamos começar o passo a passo bem detalhado da fase mais difícil que eu acho para a execução de uma mesa de soldagem. Para começar a fazer toda a furação na mesa, eu imprimi essa folha, como na imagem que eu vou deixar aí na tela, com todas as medidas da furação. Lembrando que não dá para riscar. Você pode até tentar fazer assim, riscar, mesmo batendo punção, vir com uma furadeira, não fica legal, não vai dar precisão. Para dar precisão, eu vou fazer igual no projeto. Vou cortar uma cantoneira aqui com 1.100 milímetros e criar um gabarito para fixar ela, vim fazendo os furos nas medições de marcação, que aí nós vamos removendo e alterando o local, sempre colocando um travamento para ficar todos os furos iguais. Primeiramente, eu vou fazer a divisão de 0 até 1.000 milímetros, que é exatamente na parte da largura dela. Eu vou colocar a trena e deixar ela fixa porque a medida, ela é medida somada. Isso é muito mais fácil para marcar. Não é de 75 em 75 que eu vou colocar um por um. É a distância de 75 milímetros, mas ó, 0, a primeira é com 100, aí depois 175, 250, 325, então já está somado. Eu posso deixar a trena, que aí dá uma precisão maior na hora da marcação. E já vou deixar uma dica. Se você está utilizando a sua trena para fazer o projeto, iniciou com ela, vai com a mesma trena até o final.
não troca de trena, porque de uma trena para outra pode haver, por causa dessa peça dela, variação de medida de uma trena para outra e até mesmo na impressão da fita. Essa nossa eu já aferi ela com a régua metálica que eu tenho, tá certinha, então é com ela que eu vou fazer. Vou colocar aqui, vou travar ela. Vou fazer essa marcação utilizando uma lapiseira com grafite 07 para me dar maior precisão nos riscos. Pronto. Agora eu vou utilizar um riscador e vou utilizar aqui, para melhor precisão que eu consigo, esse esquadro de luz que ele é bem preciso. Pronto, a distância de 75 para cada está ok. Veja como ficam os riscos. Agora, não é no centro da cantoneira que nós vamos marcar. Por isso, eu preciso agora da furadeira de base magnética que iremos utilizar para fazer esses furos. Para fazer a furação, eu vou utilizar essa belezinha. Ela é uma furadeira de base magnética. Eu vou montar ela aqui para utilizar. Essa furadeira de base magnética vai ser fundamental para o nosso projeto, porque é com ela que nós vamos ter mais precisão na hora de fazer os furos. O modelo dela, para quem quer saber, é FE50C, é uma furadeira de base magnética da Merax, que também cedeu com a fresa anular, também conhecido como broca anular, para fazermos toda essa furação e também os escariadores. Inclusive vou deixar na descrição do vídeo o site da Merax para quem quiser entrar em contato, ver o preço. E uma outra opção, se você não tiver condições de comprar uma dessa, é também alugar. Tem muitas empresas aí de ferramentas que alugam essas furadeiras de base magnética. Ela vem todos os acessórios. Vou fazer toda a montagem e deixar ela pronta já com a fresa anular que nós vamos utilizar, para vocês verem que bacana que vai ser fazer a furação com ela. Para iniciarmos a furação, eu vou fazer a marcação somente do primeiro furo, para que eu possa colocar a nossa cantoneira, que vai ser um gabarito. Então, a medida aqui, nós vamos começar nessa quina da mesa, já conferir esse lado da mesa está perfeito, reto, esse lado também. E vale lembrar sempre, antes de iniciarmos aqui, eu vou conferir o esquadro, então sempre confira o esquadro. Tá com 2025 milímetros desse lado. 2025 milímetros, exato. Isso significa que a chapa está no esquadro. Eu já havia conferido com o esquadro, mas eu também conferi na trena e lembrei de sempre pedir para que vocês, quando forem fazer esse tipo de trabalho, confiram o esquadro. Feito isso, a primeira linha de furos vai ter 100 milímetros. Então eu vou fazer a marcação aqui, um risco aqui com 100 milímetros. Aqui é o primeiro furo. Por que eu fiz essa marcação? Com essa marcação, eu coloco a furadeira de base magnética e centralizo. Aí sim, eu encosto a cantoneira, à medida que der desse lado, eu transfiro para o outro lado. Como esse vai ser nosso gabarito e a referência vai ser essa face da mesa, então eu vou soldar um pedaço de barra chata de 3/4 por 3/16 para que ela sirva de gabarito. Assim eu utilizo sempre essa referência, sempre zerado aqui, para me prender essa peça para utilizarmos o gabarito. Já montei a furadeira de base magnética, coloquei a fresa anular, que também é conhecida como broca anular. Eu tenho uma aqui para mostrar para vocês como ela é. Ela é fixada aqui, ela é retificada porque ela tem precisão, aqui não tem folga, ó. Ela é justa e perfeita na hora que você faz aqui a furação. Ela é travada nessas duas partes. Ela tem esse pino que quando encosta, tanto vai auxiliar para achar o centro, ele parece um punção, quanto quando aperta ele libera o fluido de corte, que entra por essa mangueira e faz assim então a lubrificação para não estragar a fresa e também ajudar na hora do corte. Isso faz com que prolongue a vida útil da sua broca e também da máquina. Com a ponta eu acho o centro,
e eu preciso colocar no esquadro a máquina. Estando na posição, é só apertar para ligar e ele está imantado. Então ela não sai daqui mais. Assim ela não sai, ó. Sai de jeito nenhum daqui. Lembrando que essa chapa, vocês podem ver que ela está assim, porque toda chapa grossa, ela é um pouquinho empenada, mas fica tranquilo que essa chapa vai ficar retinha e eu vou mostrar como. Aqui eu já deixei ela certa, então ela está com a borda de 60 milímetros em todo o seu contorno, em relação à base de travamento da nossa mesa, e eu dei 2 pontos de solda em cada lado para deixar firme a mesa, para não correr risco dela andar. Deixa eu encostar aqui primeiro, né? Aí eu arrasto, ó. Aí, porque a base magnética dela é forte. Pronto, já está na posição. Agora eu preciso conferir a medida do outro lado. Eu vou colocar o paquímetro aqui, porque eu preciso que essa cantoneira, que ela está totalmente reta, eu já conferi, não está empenada, ela tem que estar na mesma medida, até porque ela vai levar essa medida até lá no final. Oitenta e 81,5. Agora sim. Só que eu não posso confiar na hora da furação no sargento, porque pode acontecer dele mover. Então, como aqui está na medida e aqui também, eu vou dar 1 ponto de solda de cada lado. Vou colocar o óleo de rosca corte, que é fundamental para poder fazer esses furos, até porque nós vamos fazer muitos furos. Antes de começar, eu vou regular aqui a vazão do óleo. Vou segurar aqui até o óleo sair aqui embaixo. Antes de começar a furação, o óleo tem que sair aqui. Porque senão você começa a furar até o óleo descer, pode começar a queimar e pode acabar danificando a sua fresa. Pronto. O óleo saiu. Aí com a regulagem eu coloco mais ou menos. O gotejamento assim, ó, está ótimo. Vou conferir se ainda está certinho no risco. E olha lá. A ponta está exatamente no risco. Então a mesma medida que colocamos na cantoneira é a mesma da chapa. Então isso significa que está ok. Vamos começar a furação. Vou ligar. Regular a velocidade. Vamos abaixo a rotação. Muito baixa a rotação. Olha o tanto de material que sai de um furo, porque é a espessura da cantoneira e da chapa de meia polegada. Olha que bonito que fica o furo. Para não ficar um vídeo muito demorado, eu vou colocar acelerado, porque são muitos furos, e no final eu vou colocar o tempo que eu levei para fazer todos os furos da nossa mesa. Então vamos lá, porque tem muito furo pela frente.
the ball and chain. Call me insane, call me a fool. You're in the game, you play by my rules. Show me, why do you care? I'm a black vulture, send me